E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Rezende, membro da equipe Manigos da Tecnologia, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje trazemos para vocês mais uma recomendação de um programa muito útil para vocês aí que estão começando no YouTube ou também precisam de uma ferramenta para estar gravando a tela do seu computador. Exatamente, às vezes você tem algum tipo de trabalho online que você precisa gravar alguns vídeos da tela do seu computador. Às vezes você está começando um canal do zero aqui no YouTube e você está um pouco perdido em quais ferramentas você pode estar utilizando para poder começar. Então, estamos aqui para isso, não só para falar dos produtos da MDT Store, mas para trazer várias recomendações de boas ferramentas para que vocês possam utilizar aí no computador de vocês, né? No dia a dia de vocês. E nesse vídeo vamos trazer para vocês, pela primeira vez, trazendo um programa gravador de tela. Estaremos trazendo para vocês o gravador de tela da equipe da Filmora, tá, pessoal? Da WordShare. Então, é a mesma equipe que tem o editor de vídeo da Filmora, eles possuem outros softwares. E um deles é um ótimo gravador de tela, porque ele é 2 em 1. Além de você gravar a tela, você consegue fazer edições mais simples, rápidas edições em uma única ferramenta. Além de ter vários recursos de gravação de tela e o mais importante, que é o que todo mundo busca aí na internet, é um gravador de tela que seja leve e otimizado, para quando você gravar suas gameplays, não perder um pouco ali, por exemplo, do FPS dos jogos. Então recomendamos muito esse gravador de tela, lembrando que todos os links estarão aqui na descrição, para caso você queira testar a ferramenta aí no teu computador. É uma ferramenta extremamente completa. Afinal de contas, a equipe da WordShare, né, da Filmora, eles são extremamente detalhistas. Então, além de focarem muito em otimização dos seus softwares, tá? Eles são muito detalhistas na hora de deixar uma ferramenta extremamente completa para vocês poderem utilizar. Então, vou deixar o Sandro falar um pouco mais com vocês e mostrar essa ferramenta, né? Afinal de contas, vocês estão aqui para poder ver essa ferramenta sendo utilizada também. O Sandro vai mostrar um pouco como que funciona para vocês. E lembrando que todos os links úteis estarão aqui na descrição. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Então, pessoal, como dito pelo Guilherme, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre esse Filmora, esse gravador da Filmora. Ele chegou para mim como uma atualização e agora eu quero mostrar para vocês o que é uma ferramenta simples e profissional. Então vamos abrir aqui o Filmora. Vou abrir o ícone dele, já está aqui na área de trabalho. Para quem estiver em dúvida, eu estou utilizando o Windows 10 Premium. Se você não sabe o que é, o link está na descrição. Meu Filmora já está sendo aberto aqui, como vocês podem estar vendo. Essa janelinha se abre e aí temos aqui o gravador de tela. Nós vamos gravar aqui, como exemplo, o joguinho Titanfall 2. Eu vou usar isso como exemplo, então eu vou utilizar aqui gravador de tela. Eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte: olha como ele é um programa simples e profissional, ao mesmo tempo profissional. Vamos navegar aqui na interface do programa, como vocês podem estar vendo. Eu posso marcar aqui como tela cheia. Eu posso colocar aqui uma janela personalizada, onde eu posso movimentar aqui aonde eu quero gravar a minha tela, a proporção, né, onde eu quero gravar. Isso aqui para mim não é muito interessante, eu gosto dessa parte aqui, tela cheia. Mas também temos aqui a janela alvo, onde você vai selecionar uma janela específica do seu computador. No meu caso aqui, a tela cheia mais recomendada, onde você pode ver aí que ele marcou aqui a janela completa. Aqui eu tenho como definir o microfone. Eu vou deixar marcado aqui esse microfone da própria webcam para usar como exemplo aqui para vocês, porque eu já estou utilizando esse outro microfone aqui para gravar para vocês. Então esse microfone de USB aqui já está sendo utilizado. Eu vou deixar aqui marcado esse outro microfone, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Conforme eu falo, ele sobe a barrinha aqui, beleza? Aqui é o áudio do computador de vocês. Então, se tiver, por exemplo, no HDMI, é só selecionar aqui a opção correta. Você pode estar fazendo testes e você pode também estar reproduzindo um som. Ó, por exemplo, reproduzir um som e você pode ver que subiu a barrinha. É um indicativo que está na opção correta. E também, se você tiver uma câmera, olha, como vocês estão me vendo aqui, eu já liguei a câmera. Tem a opção de botar a câmera quadrada também, como tem a opção de você botar redondinha, igual eu coloquei aqui. Para mim é interessante essa redondinha, achei ela mais interessante, mais bonitinha. Mas acima de tudo tem uma opção aqui que nós temos que navegar, que é essa opção configurações aqui. Tem opções boas aqui, opções que vocês precisam alterar. Salvar em. Aqui você vai selecionar o local onde você quer salvar a gravação no seu vídeo. Eu tenho aqui o nome também do arquivo, eu posso renomear. E daí, se por acaso eu salvar 2, 3 gravações, ele só vai botar -1, -2, muito simples, né?
taxa de frames. Quanto mais você conseguir colocar aqui, mais fluido fica o seu vídeo. Mas se você quiser economizar espaço, você pode deixar aqui em 30, por exemplo, que fica uma fluidez boa, mas também com uma otimização de armazenamento no seu computador. Eu já prefiro gravar em 60 frames porque eu gosto de gravar muitos jogos, então eu acho essa opção muito interessante. Na aba qualidade, eu posso selecionar aqui boa, melhor ou ótima. Eu vou selecionar ótima, que é a melhor possível. Aqui tem uma contagem regressiva, onde você pode modificar caso você queira. Tempo de gravação aqui você pode selecionar para parar a gravação depois de um tempo. Mostrar aqui o clique do mouse, você pode marcar. Isso aqui nem estava marcado por padrão, eu que marquei. Eu estava fazendo o teste no programa, eu marquei. Tem aqui o ponteirinho do mouse, você pode selecionar a cor do ponteiro. Conforme você clica, ele vai aparecendo. Super interessante também. Isso aí no jogo não funciona muito, tá? Reproduzir som do clique do mouse. Isso aqui depende do perfil, tá, do mouse do seu computador. Se o seu perfil do mouse tiver áudio, ele vai liberar essa opçãozinha para você. Normalmente ela fica bloqueada. E essa opção que eu acho muito importante, que é a opção GPU. Se você marcar essa opção, caso você tenha uma placa de vídeo, o programa vai usar a sua placa de vídeo para renderizar o arquivo. Então o arquivo fica muito mais leve para ser reproduzido e para ser gravado também. Então temos aqui essas configurações. Se você reparar que caso você tenha 2, 3 monitores, você pode trocar aqui também, clicando nesse botãozinho, ele vai passar essa janela completa para o outro monitor, o monitor secundário. Então você também consegue gravar no monitor secundário, a imagem do monitor secundário. Isso é interessante. Mas vamos ver isso na prática, como é esse programa, porque a interface é muito simples. Vamos ver se ele é profissional como aparenta ser. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou travar aqui minha câmera e eu vou gravar uma gameplay. Uma coisa que eu achei até muito interessante é que ele grava o jogo, o áudio do computador em uma faixa e ele grava o microfone em outra faixa. Vocês vão conseguir ver que vai ser gravado em duas faixas separadas. Isso é muito interessante. Então, após a gente fazer essa configuração toda, o que a gente vai fazer? Vamos começar uma gravação. É nesse botãozão vermelho aqui, ó, nós vamos clicar nele. Ele vai começar uma contagem, caso você queira, você pode retirar essa contagem. Vou abrir aqui o jogo Titanfall 2, ou Titanfall 2, como preferir chamar. Eu vou deixar ele abrir aqui e já retorno com vocês. Eu estou utilizando o MSI Afterburner para a gente ver como vai estar o desempenho do computador mediante a uma gravação usando esse programa profissional. Eu não sou um cara profissional nesses jogos assim, onde tem muita adrenalina, mas assim, eu quis escolher um jogo assim, com muita adrenalina, porque a gente vê o resultado, como vai ficar após a edição, né? Até porque se o foco é a gente gravar com uma qualidade top, eu acho que é legal a gente escolher um jogo onde é bem frenético assim, para saber se o programa vai estar fazendo um bom serviço, né? Gravando a qualidade boa na play, o arquivo final. Também a questão do áudio. Caramba, tacaram uma granada aqui. A questão do áudio que me impressiona muito é o fato dele conseguir salvar em 2, 3, 4 faixas de áudio ao mesmo tempo. Ou seja, o microfone, vocês podem estar ouvindo minha voz agora, após a edição vocês vão ver como vai ficar. Mas eu tô gravando utilizando o microfone da minha webcam, da minha Logitech C920, se eu não me engano, acho que é esse o modelo da minha Logitech. Ao mesmo tempo que eu estou gravando o áudio do jogo, né? Então, após a edição, fica algo, tipo, muito profissional, porque se eu quiser reduzir o som do jogo, eu não perco meu arquivo. Eu não perco meu arquivo porque eu tenho o arquivo original do áudio do jogo, mas também eu tenho o arquivo original do áudio do meu microfone. Então se tiver uma cena onde o áudio do jogo ficou muito acima do meu áudio do microfone, eu na edição eu consigo corrigir, consigo melhorar. Pessoal, isso é realmente muito profissional, né? Um programa conseguir fazer, vamos dizer assim, a gravação de tudo de forma específica, profissional. E esse programa consegue fazer esse trabalho com uma perfeição absurda. Então, eu já gravei um bom pedaço desse jogo. Vamos supor que eu já terminei a minha gravação, né? E agora eu quero editar a minha gravação. Como será que ficou a minha gravação? Eu vou minimizar aqui o jogo, né? Como vocês podem estar vendo, tá aqui o ícone do programa gravando ainda. Eu vou parar essa gravação. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes, vou vir aqui e vou parar essa gravação. Tudo que estava na minha tela, ele foi gravado, capturado. Interessante que ele já abre aqui o programa editor de vídeo e também já abre com o arquivo já aqui na seção de pastas, onde eu posso pegar esse arquivo e arrastar para cá. Vocês lembram que eu falei com vocês que gravam o áudio do jogo e grava também o áudio do microfone de forma separada?
Olha que interessante. Aqui está o áudio do meu microfone, o tempo que eu fiquei parado na parte do carregamento. E aqui onde começa o áudio do jogo, do desktop no caso, da área de trabalho. Olha que interessante, pessoal. Eu consigo fazer uma edição aqui, melhorar o áudio. Eu vou parar aqui, ó, e vou reproduzir somente esse áudio de baixo. Então, repara só como ficou. Eu não sou um cara profissional nesses jogos assim, onde tem muita adrenalina, mas assim, como vocês podem estar vendo, meu microfone está gravando, está com um ruídozinho de leve porque eu estou utilizando o áudio da minha webcam. Então, o áudio não é um áudio profissional. Se eu tivesse com headset, com certeza esse áudio estaria muito melhor. Mesmo assim, esse aqui é um programa que eu consigo corrigir essa questão do áudio. Então, caso você não tenha um headset, você pode mesmo assim trabalhar no programa. Olha agora o áudio, como vai ficar o áudio do jogo nessa gravação. Olha que interessante. Segura essa aqui! Tem um cara debaixo da escadaria. Olha que top essa gravação, essa edição, já tá tudo aqui no programa. Eu vou inclusive aqui fechar o programa de gravação, porque vocês podem estar vendo que ainda tá aqui com a questão da tela, né, a gravação. Então eu posso simplesmente fechar ele, aquele enquadro de gravação, ele some. E aqui eu consigo fazer uma breve edição. Vamos supor que eu vou editar aqui rapidamente esse arquivo e eu vou renderizar esse arquivo. Então aqui eu tenho o meu áudio do microfone, eu tenho aqui o áudio do jogo. Na edição eu posso reduzir um pouquinho o áudio do jogo. Eu posso dar uma melhorada na imagem. Clicando aqui 2 vezes, abre esse menu aqui ao lado, onde eu tenho aqui tonalidade de áudio, cor de vídeo, tudo mais. Tudo eu tenho muita opção nesse programa. Então eu vou fazer um auto melhoramento aqui na questão da imagem, né? O programa consegue fazer isso utilizando inteligência artificial. Eu tenho aqui opções de máscara também, ferramentas. No caso desse vídeo aqui eu não vou utilizar muito disso. Eu vou fazer um recorte aqui, ó, suponhando que eu não quero essa parte aqui, né? Eu vou fazer um recorte aqui, onde eu já vou estar lá na frente. Vou marcar as duas aqui, vou fazer um recorte. Algo rápido, só para que vocês consigam perceber que essa edição ficou boa, né? Na renderização. É justamente para a gente ver como vai ficar o resultado quando concluir a renderização. Então vou salvar um pequeno pedaço aqui da minha edição. Eu posso colocar alguns efeitos aqui entre um arquivo e outro. Eu vou vir aqui em transições. Então eu vou escolher aqui um efeito de transição. Posso colocar aqui um efeito em cima dos 2 arquivos e encurtar um pouquinho. Aqui eu já deixei o áudio do meu microfone, como está escrito aqui, ó, microfone. E aqui o áudio do jogo. Aqui eu também tenho como colocar adesivos na minha edição, colocar PNG. Ou aqui o gatinho aqui, por exemplo. Ó, eu posso colocar o gatinho na minha cena aqui, ó. Então eu vou colocar o gatinho na minha cena, eu posso puxar ele aqui, ele vai aparecer. Aí quando ele aparecer é uma cena top, né? Pá, eu boto o gatinho rindo aqui. Isso aí, pessoal, eu só tô brincando na edição aqui. É só pra vocês ver como vai ficar o resultado, né, dessa edição. O gatinho apareceu bem rápido, né? Eu posso puxar um pouquinho, deixar ele mais tempo aqui na tela. Então aconteceu aí um negócio interessante no meu vídeo. E eu consigo fazer essa interação assim com figurinhas, com coisas legais. No final do meu vídeo aqui eu consigo colocar inclusive uma música. Eu posso vir aqui em áudio, ó, procurar uma faixa de música, lembrando que essas faixas aqui não têm direitos autorais, então vocês podem usar à vontade, tranquilamente, sem se preocupar. Eu vou soltar esse áudio aqui. Então temos aqui o áudio. Vocês podem ver que eu coloquei o áudio aqui. Eu vou reduzir um pouquinho aqui a tonalidade no final. Aqui como seria o final do arquivo, né, do meu arquivo de vídeo, então eu posso colocar aqui um texto de agradecimento. Por exemplo, agradeço por assistir meu vídeo. Isso aqui vocês podem utilizar a criatividade de vocês, tá? Claro que eu também não tô ligando muito para a questão do português, né? É só uma demonstração. Então não repara muito essa questão do português aqui da escrita, né? Pode estar faltando alguma coisinha aqui, uma acentuação, uma besteirinha ou outra. E aí o vídeo ele vai terminar assim, ó. Então eu posso suavizar essa parte aqui, ó, onde a imagem some. Eu posso vir com uma transição e jogar aqui também. Então o vídeo já vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ficou bem legal, né, pessoal? E se eu quiser, por exemplo, uma música aqui, eu me arrependi de ter feito um corte aqui muito perto, então eu posso estender aqui, ó, pro meu efeito. Para pegar a música também no efeito, eu consigo puxar essa barrinha. Realmente é um programa muito simples, como vocês podem estar vendo, eu estou fazendo uma edição aqui até legalzinha perante o arquivo que eu gravei. E é bem interessante, né, pessoal? Então agora
Agora que eu fiz essa edição leve, vamos dizer assim, uma ediçãozinha de um arquivo pequeno, eu vou exportar o meu arquivo, para que fique no meu computador com uma boa qualidade. Então eu vim aqui na aba exportar. Após aparecer essa tela aqui, eu costumo utilizar essa configuração aqui, uma configuração básica. Eu também gosto de utilizar essa configuração para o YouTube. Vai salvar o arquivo no seu computador com uma ótima qualidade e quando você enviar para o YouTube, você não vai ter muita perda. Então eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo e vou exportar esse arquivo. Clicando aqui na opção exportar, o meu arquivo já vai começar a salvar. Terminando aqui de salvar o arquivo, eu vou vir aqui em abrir pasta. E após ele abrir essa pasta aqui, ele vai abrir já selecionado o arquivo onde eu salvei, né, o meu vídeo. Eu vou abrir aqui e olha que top, pessoal. Olha que top. Muito legal, né, pessoal? E como vocês puderam ver nesse arquivo aqui, eu não salvei com o meu áudio do microfone, porque eu deixei aqui essa opção no mudo. Então eu posso fazer uma alteração caso eu não goste do arquivo ou caso eu tenha errado na minha edição. Eu posso simplesmente vir aqui cortar, modificar e exportar esse arquivo novamente. Vou vir aqui na opção exportar, eu vou deixar essa opção aqui marcada, ele vai sempre lembrar as configurações que eu já uso. E vou vir aqui novamente no exportar. Vindo aqui para visualizar o novo arquivo, como vocês podem estar vendo, ele acrescentou um traço 1 no final do arquivo e nós vamos agora assistir. Eu não sou um cara profissional nesses jogos assim, onde tem muita adrenalina, mas assim, eu quis escolher um jogo assim, com muita adrenalina, por um serviço, né, gravando a qualidade boa na Play, o arquivo final. Lembrando que vocês conseguem fazer tudo, completamente tudo nesse programa. A Wondershare preparou todo esse programa com o maior carinho para vocês. Eu tenho certeza que se vocês forem lá no site baixar esse programa, você não vai se arrepender. Vai conseguir fazer seus arquivos de edição de vídeo com uma qualidade impressionante e também de forma profissional. Mas então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e se inscrever no canal clicando no botãozinho aqui embaixo, para que possamos trazer mais conteúdos relacionados a esse aqui para vocês, tá? Trazendo recomendações de programas, entre várias outras coisas, e que vocês quiserem algum tipo de conteúdo voltado à tecnologia, mundo da informática, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai estar dando uma olhadinha para trazer mais conteúdos e mais recomendações de ótimas ferramentas aqui para vocês. Lembrando que todos os links úteis estarão aqui na descrição. Em breve soltaremos alguns cupons para os produtos da MDT Store lá no nosso canal oficial do WhatsApp, cujo o link estará aí na descrição para vocês. Então é isso, um grande abraço, eu sou o Rezende, membro da equipe Manigos da Tecnologia. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!